Hum.
Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Como está? Tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Já estamos aqui. Então, E aí, pastor Corvila? Tudo certo aí, pastor Corvila? estamos bem, graças a Deus. Sou cansado, só estava a dormir, acordei agora, meia-noite, né? É, e vocês aí? Meu irmão, aí não é Oito, fácil não, né? Aqui ainda 8 da noite. 7 horas. Aqui é 7 horas da noite ainda, irmão. Aqui em Rondônia. É, É um estado do Brasil que está ao norte. É a região amazônica. Ainda é 7 horas da noite aqui ainda. e a gente, daqui a pouco, daqui a 4 minutos, meia-noite, né? Ah, rapaz, aí é complicado, hein? Verdade. Eu coloquei aí o relógio para tocar, estava a dormir um Tem que... pouco, olha, bem cansado, todo dia de trabalho. É, O nem irmão faz. tá à frente da obra aí. O irmão está à frente da igreja, hein? Não, não. Estou, estou colaborando, né? Sim. Pastor Virgílio, Ah, o pastor Vigílio, ajudando, ajudando nas igrejas locais. Não tem cooperando. uma igreja, não tem uma igreja fixa, né? Temos Ah, muitas sim. congregações. Estamos auxiliando as igrejas e tal, onde tem ainda os missionários a trabalhar. Tem Mas uns irmãos também lá de, tem uns irmãos também lá de São Tomé e Príncipe, né? não, nós é Angola. Tem uns irmãos que é irmão Everaldo, é, eles são de São Tomé e Príncipe, se eu não me engano. O Everaldo e o outro irmão. Boa noite, pastor. Boa noite, irmão. Tudo bem? Tudo bem? E aí, como é que foi o fim de semana? Ótimo. Muito bom. Tiveram cultos bons aí? O irmão está em Porto Velho, né? Não, pastor, estou em Rondônia. Eu sou de Machadinho. Porto Ah, Velho é Rondônia. Machadinho. Tá certo, Machadinho. Machadinho. Tá certo. E aí, como é que foram as coisas? Tá um pouco corrido aqui, pastor. Nós estamos aqui no trabalho com as crianças, nas escolas da Páscoa, né? O Hum, verdadeiro motivo da Páscoa, e aí a gente está uma correria muito grande aqui. Mas está tudo bem. a irmã Flávia tá por aí? Ou não? Ela vem sempre que Bem, nós fazemos Tarde Alegre, ela vem auxiliar aqui, que é uma das missionárias que a igreja apoia também, né? Então ela vem nos auxiliar aqui também. Mas aqui o frente do trabalho desse ministério é a irmã Odila. Eu sou do suporte. tá certo. Tá bom. Esse fim de semana aqui foi meio corrido. Fui em São Paulo no sábado, pregar na posse de um pastor lá na Igreja Batista Bíblica de Vila Brasilina. Preguei lá no sábado à noite. Aí, domingo também, a gente foi num culto de aniversário à tarde. Uma irmã que era da igreja que fez 90 anos. A família convidou para ir lá. E depois à noite, culto à noite, né? Preguei lá na congregação. Foi bom. Fim de semana é puxado mesmo, né? Quem está na obra não escapa, né? Preguei 2 vezes, fui para São Paulo, voltei. É assim mesmo, A garganta não pode arruinar, não. né? É verdade.
Mas que bom que o irmão está Eu conseguindo tive lá, eu fazer. tive lá com o pastor, não sei se o pastor lembra, mas eu tive lá com o pastor lá na igreja de Rio Crespo, lá do Sim, pastor Ademir Coelho, estava lá no e acampamento também, né? lá no aniversário da igreja. Lá. Uhum, verdade. Foi boa a viagem lá para Rondônia. Um pouco cansativo também, né? Eu dei um É, curso de escola bíblica lá em Ariquemes. Aí teve o final de semana lá em Rio Crespo. Daí fiquei, né? Segunda e terça, dei o curso lá também. Aí na quarta a gente voltou. Quarta a gente voltou. Mas e o dia depois eu fiz o curso com o pastor aqui também, pela ETEBAB, é de escola bíblica? Foi? da escola bíblica. Então, o curso é interessante. Eu acho que as escolas dominicais nossas estão muito engessadas. Elas estão fazendo sempre a mesma coisa e não desenvolve, porque ninguém faz uma campanha, ninguém faz nada diferente, né? Não organiza direito. E um dos segredos é fazer aquelas campanhas lá, né? Campanha de arrolamento de novos alunos, campanha de fidelidade, né? Campanha do carro cheio, a campanha da pesca maravilhosa, a campanha de seja um elo forte, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essas campanhas é que dão um ânimo na escola dominical, né? Essas campanhas, elas botam o povo para trabalhar, entendeu? E se organizar também, né? Começar a entregar cada curso que o pessoal faz, entregar o certificado, né? São coisas que animam muito as pessoas a participar da escola dominical. Né? Que a grande dificuldade hoje é tirar as pessoas da cama, né, para ir para a igreja domingo de manhã, ou outras coisas, né? O pessoal está entretido com muita coisa hoje em dia, né? É Netflix, é futebol, é clube, é isso, é aquilo. Então, a pessoa começa a transformar o dia Nós, num nós domingo aqui no num dia de interior, lazer. Oi? nós temos um problema, que quase todos os irmãos têm um sítio. E aí, então, dá o final de semana, esses irmãos vão para o sítio. Vai para o sítio. E, e aqui nós temos um bom grupo, inclusive de adolescente hoje. Nós estamos com um grupo grande de adolescente e falta de professores. Não temos professores suficientes para atender a quantidade de pessoas que nós estamos tendo na escola bíblica, de crianças e adolescentes. É, é, Pouca mão de obra. falta obreiro, né? Todo lugar. Tem que tentar ver se consegue treinar. Às vezes, os próprios adolescentes, entre os próprios adolescentes, vocês conseguem treinar alguns adolescentes para ser professor. Não de adolescente, mas de crianças, né? E, de repente, também conseguir algum jovem, né? Ou adulto para dar aula para os adolescentes. Adolescentes é uma fase boa na igreja. Na verdade, é uma classe que começa com 13 e vai até 17 anos, né? Então, os teenagers, né, como os americanos falam, mas é uma classe interessante. Se conseguir motivar o pessoal, é uma beleza, dá para fazer um trabalho muito bom, né? Agora, o segredo é a liderança, né? O segredo é a liderança. Essa é a grande dificuldade de todas as igrejas. Eu acho que a grande dificuldade das escolas dominicais são os professores, porque as igrejas nunca treinam professores. Né? Essa moça que tem aí da PEC, a Flávia, ela faz um trabalho bom, de base. Ela deu treinamento lá em Ariquemes para professores, né? O pessoal da PEC faz um bom trabalho de treinamento.
Então, se puder aproveitar, uma hora levar ela aí para treinar professores, né? Porque uma coisa que anima o professor é o treinamento, né? Mas a pessoa não quer assumir uma classe porque não tem treinamento, nunca foi preparado para isso, né? Agora, à medida que a pessoa faz um treinamento, aí ela se sente mais segura para assumir, né? Um ministério de uma classe, escola dominical, coisa assim. Então, a gente fala que não tem professor, mas às vezes também a gente não treina professor, né? E essa é uma carência que a É, escola essa dominical é a tem. verdade essa é a verdade do povo batista, porque a verdade, assim, a que a gente coloca é aquela pessoa que está à disposição para trabalhar. Muitas das vezes não damos curso para alguém que tem dificuldade no aprendizado, né? É. Não, é até que o nosso pessoal faz um trabalho razoável, sem treinamento, né? Agora eu fico pensando, imagine se a gente treinasse eles bem. Aí poderia realmente, escola dominical, porque veja, uma igreja batista, como é que cresce uma igreja batista, né? A igreja batista não faz campanha de curas, não faz campanha de milagre, não faz campanha de prosperidade, né? Não faz louvorzão, que é o que enche muitas igrejas, né? O oba-oba, louvorzão, é campanha de prosperidade, é campanha de cura, campanha de milagre. Então, a gente não faz nada disso. Então, como é que cresce uma igreja batista? Né? É através da escola dominical. Nós precisamos, já que temos a Bíblia como única regra de fé e prática, né? Nós precisamos ensinar a Bíblia mesmo, né, para que ela transforme vidas. Então, eu creio que o forte das igrejas batistas deve ser a escola bíblica dominical, ensinar pessoas, né, de todas as idades, com classes, com professores, classes por faixa etária, com professores treinados, com material bom, né? E à medida que o pessoal completa um curso, entrega um certificado, então isso é muito motivador. As pessoas percebem que a escola dominical é uma escola que realmente está preparando pessoas, né, para a obra, para servir a Deus. Não é só vai quem quer, assista se puder, complete se der, né? Mas pegar um curso na escola dominical e toda lição é um curso, toda lição não, toda revista, né, escola bíblica é um curso, é um assunto. Vai estudar aquilo ali por 3, 4 meses. Então, se for feito do jeito certo, o pessoal se empolga. Tem gente que não quer faltar porque no final ele vai receber um certificado que será entregue só para os que vierem, né? Pelo menos 75% das aulas. Então o pessoal fica firme, o pessoal vem, eles querem receber o diploma, né? No final. Então são meios de a gente mobilizar o povo a participar, a se envolver, né? Então, a escola dominical, na minha opinião, é uma maneira, a maneira correta de uma igreja batista crescer é organizar, fortalecer a escola dominical. Se ela tiver uma escola dominical que funciona bem, não só para crianças, estou falando de escola dominical com classes para adolescentes, jovens, adultos. Se ela tiver uma escola bíblica ensinando todas as faixas etárias, com qualidade, ela cresce, ela vai desenvolver, né? Agora, além disso, tem o quê? As igrejas podem lançar mão de outros recursos para crescer, né? Que são os departamentos da igreja, né? Os ministérios. Então, as igrejas, né, têm um trabalho especial com os jovens, às vezes também com os adolescentes, com as senhoras, com os homens, né? Mas também esses trabalhos precisam ser bem focados, porque às vezes reúne muito e tem pouco resultado prático, né? Ninguém é evangelizado, ninguém
passa por um processo de consagração ou de envolvimento na obra, né? Então, às vezes, esses departamentos da igreja, às vezes, eles têm muita atividade e pouco resultado, né? Agora, ações como discipulado, né, são essenciais, tanto no ponto de vista individual quanto coletivo, né? A igreja precisa desenvolver ministérios básicos. Então, o discipulado, o evangelismo, né? O ensino, que é a escola dominical, né? E culto nos lares, que é a igreja entrando na comunidade, né? Porque muita igreja também, né, não sai das quatro paredes, né? Então, ela é difícil ganhar pessoas, ela fica restrita às quatro paredes, né? E, então, o trabalho não avança, a igreja não tem contato com os incrédulos, né? E isso é muito negativo. A igreja precisa sair das quatro paredes e efetivamente conseguir ah, evangelizar, né? Conseguir ganhar almas para o Senhor, etc. Então, essa é a dificuldade. Então, como é que cresce uma igreja batista? É através do ensino da Bíblia, escola dominical. É essencial. Se a gente não fizer isso, às vezes fica marcando passo, cheio de atividades, né? E às vezes produzindo muito pouco. Então, o que a Bíblia diz é: ide por todo mundo, fazer discípulos, alunos, né? Então, ensinar a palavra vai transformar vidas, né? O discipulado também, né? Fazer discípulos, principalmente no um a um ou em grupos pequenos de estudo bíblico, vai precisar ser feito. O discipulado tem que ser feito. Se não fizer, não haverá pessoas para aceitar Jesus, para batizar, né? E a igreja que não batiza, ela fica marcando passo. Então, todo ano deve haver esse ideal, né, de realizar batismos todos os anos. São novos membros que estão se agregando, né? Se uma escola dominical cresce 15% ao ano, em 5 anos, ela dobra. Mesma coisa a igreja. Se a igreja conseguir crescer na assistência, né? Se ela crescer 10%, em 5 anos ela cresce 60%, o que é bastante, né? Um crescimento não muito grande, mas é um crescimento real. Agora, se ela cresce 15%, a igreja, no ano, por ano, em 5 anos, se ela mantiver um crescimento de 15%, ela dobra. Quer dizer, se ela começa com 50, em 5 anos ela vai ter 100. Se ela crescer 15% ao ano, né? E na assistência, né? Mas vamos pensar em 10. Se crescer em 10% ao ano, em 5 anos ela cresce 60%. Então, se ela tinha 50, daí em 5 anos vai ter 80 de média, né? Então, ela cresceu, né? O importante não é crescer demais ou muito rápido, mas é um crescimento constante. Se a igreja for sempre acrescentando o mesmo índice, seja 10, seja 15% de crescimento, ela vai, em 10 anos, no mínimo, ela vai dobrar, no mínimo, né? Pode chegar até a triplicar o tamanho, crescendo 15%. Então, em 5 anos ela cresce de 50 para 100, e depois, nos próximos, ela pode crescer de 100 para 200, se ela mantiver o mesmo número de crescimentos. Agora, tem as dificuldades, né? Às vezes, não tem lugar, né? A escola dominical depende de espaço físico, né? Depende de novos professores para abrir novas classes. Então, existem as barreiras, né, que têm que ser transpostas, todas elas. Professores, o espaço para abrir novas classes, também novos alunos, temos que desenvolver estratégias, né,
Então, tudo isso aí tem que ser feito, e aí a igreja começa a apresentar um crescimento sustentável, né? Não adianta fazer, como diz, não adianta fazer muito movimento e coisas que não dão estrutura, né? Às vezes faz festa, faz isso, faz aquilo, junta gente, mas depois esse povo se dispersa, né? Porque não estão realmente envolvidos com o trabalho. Bom, meus queridos, nós vamos finalizar hoje nossa última aula, né, de história da igreja. Vocês devem fazer os questionários, são 40 perguntas, cada uma valendo 0,75, então até 3 pontos na nota vem dos questionários. Depois temos também a leitura do livro, né? Os irmãos já baixaram o PDF, estão lendo o livro, devem ler até a metade do livro, tem a página certinho marcada aí na plataforma, né? E os irmãos devem se preparar para a prova, que será na sexta-feira, a partir das 0 horas, a prova estará disponível. Você poderá entrar na plataforma, fazer a sua prova, tá certo? Sem consulta. Tem 1 hora para fazer a prova, tá? Então, são 10 perguntas, você vai lá e faz. Se fizer tudo isso, então, você vai compor uma boa nota nessa matéria, tá bom? Deixa eu abrir, vamos orar, depois vamos abrir aqui o nosso PowerPoint para a gente finalizar. Ok? Vou pedir para o nosso irmão Wagner, lá de Machadinho do Oeste, em Rondônia, orar por nós aqui. Vamos orar. Deus, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui reunidos mais uma vez para aprender da tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo professor Manuel, que o Senhor tem enviado para nos ensinar. Te agradecemos por cada um dos alunos, o que faz aqui presente, que nós possamos abrir o nosso coração e o entendimento para buscar a Ti e entender que tudo vem de Ti. Nós te agradecemos de todo o coração, em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Tudo bem, vamos abrir aqui nosso PowerPoint. Só um segundinho, nós já estaremos dando seguimento aqui. Muito bem, então está aí o PowerPoint, né? Hoje nós vamos, na última aula, né, nós falamos sobre a Idade Média, que nós estamos estudando essa fase, né, da história da igreja. Vimos a igreja apostólica, a igreja perseguida, a igreja imperial e a igreja medieval, que é a igreja da Idade Média, né? Descobrimos aí várias coisas interessantes sobre essa igreja da Idade Média, né? Nós descobrimos que essa igreja já configurado a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Ela se tornou muito poderosa, chegou em alguns lugares a ter autoridade sobre os próprios reis da época, né? Houve alguns papas que se tornaram extremamente poderosos, né, e queriam não só o governo eclesiástico da igreja, mas também exercer um governo secular, né? Não queriam acabar com as nações, mas queriam ter uma certa autoridade sobre elas, né? E colocando, inclusive, a coroa na cabeça de muitos reis, participando da coroação de muitos reis e até, em alguns casos, humilhando alguns soberanos,
né? E eles, em alguns momentos, estiveram extremamente ligados ao Estado, né? E alguns papas e bispos foram escolhidos por imperadores, né? Mas também o contrário aconteceu, em que a igreja tinha uma influência tão grande que, em alguns casos, ela é que colocava no poder alguns imperadores ou governantes. A igreja chegou a, a submeter o rei da Inglaterra, o rei da França, né, e outros poderosos. Aconteceu também um período que o rei da França acabou dominando, né, a Igreja Romana, o papado, levou o papado lá para Avignon, no sul da França, tirando de Roma, ficou por lá algumas décadas, aí finalmente o papado voltou para a sua sede em Roma, né? Vimos também que na Idade Média aconteceram várias coisas interessantes, uma delas foram as cruzadas, né? Várias cruzadas aconteceram, a maioria delas com o propósito de libertar a Terra Santa, Jerusalém, dos sarracenos, dos muçulmanos que dominaram ali. Foi até a cidade foi dominada pelos cristãos através das cruzadas, estabeleceram ali um reino de Jerusalém, né? Mas esse reino foi por pouco tempo. Jerusalém foi tomada de volta, depois foi reconquistada em outras cruzadas e finalmente foi tomada de novo pelos muçulmanos, né? Então, as cruzadas, no fim das contas, elas não conseguiram libertar permanentemente Jerusalém da mão dos muçulmanos, tá? E houve alguns acordos, no final, foram feitos, permitindo que os peregrinos cristãos pudessem visitar o Santo Sepulcro, que era, vamos dizer assim, um lugar onde as romarias, os peregrinos iam para visitar. Falamos também bastante sobre o poder muçulmano. Eles dominaram, né, na época, grande parte do antigo Império Romano, e isso trouxe alguns. Eles tinham os pontos negativos deles, né, os muçulmanos, e alguns pontos positivos, né? Eles eram contra a adoração de imagens, eles eram abstinentes em relação às bebidas alcoólicas, né? Mas eles tinham também o seu lado negativo, né? Que eles dominavam, na maioria das vezes, pela força. Então, não era pela pregação, não era pela exposição de ideias que as pessoas se convertiam ao islamismo, né? Ou ao maometismo, mas eles eram praticamente forçados a aceitar essa nova religião, né? Que era uma religião simples, eles não tinham imagem de escultura, eles não tinham sacerdotes, como no cristianismo, que dominavam o povo, né? Promoveram muito a ciência, principalmente a matemática, a literatura, né? E o conceito de Deus era muito parecido com o nosso, é um só Deus, né? Mas desprezavam Cristo, não acreditavam que Cristo seria a encarnação de Deus ou o Filho de Deus. Cristo era apenas mais um profeta do cristianismo, como Maomé, que era o maior de todos os profetas, né? O profeta do islamismo, tá certo? Falamos sobre Carlos Magno, que fundou o Sacro Império Romano, que durou por
alguns séculos, né? E elegeu 54 imperadores e finalmente terminou por volta de 1450, quando terminou, né, assim, o Império Romano, né? Constantinopla foi tomada, então a Idade Média começa com a queda de Roma e acaba com a queda de Constantinopla, né? Vimos que houve essa separação das igrejas na Idade Média. A igreja de Roma separou-se da igreja de Constantinopla, né? E elas permaneceram separadas e estão separadas até hoje, né? Existe a Igreja Católica Grega, né, que é a igreja lá de Constantinopla, hoje Istambul, e a Igreja de Roma, que permanece também até hoje, tá? Muito bem, hoje nós vamos falar, vimos também as ordens monásticas, né? Os beneditinos, os cistercenses, franciscanos, dominicanos e os jesuítas, que foi aquela ordem que foi criada para combater a reforma, né? Eles combateram a reforma, chegando antes nos países da América, da África, da Ásia, né? E levando a catequese católica por todo o mundo. Inclusive aqui no Brasil chegaram bem antes de qualquer igreja evangélica ou protestante, né? Chegaram muito cedo aqui e fizeram um trabalho, vamos dizer assim, muito árduo de evangelização, principalmente dos indígenas, né? Na Idade Média também surgiram as grandes catedrais, as grandes universidades, as mais antigas, né? E surgiram também os mosteiros, que por um tempo fizeram grande sucesso, depois entraram em decadência, né? Principalmente decadência moral, e eles foram fechados em grande parte. Ainda existem uns poucos mosteiros, poucos comparado com o grande número que existiu na Idade Média. Houve na Idade Média um despertar, né, da literatura, das artes, que foi uma preparação para a Idade Moderna, né, a renascença das artes e da literatura em geral. Mas ainda podemos dizer, e é isso que vamos estudar hoje, que houve, na Idade Média, certos precursores da reforma, tá? Então, é o que nós vamos estudar hoje. O primeiro grupo que foi precursor da reforma foram os albingenses, tá? Aí, por volta de 1170, na cidade de Albi, sudeste da França, eles receberam esse nome de albigenses por causa da cidade onde surgiram, né? Também foram conhecidos como cataritas, né? Que significa puritano, catari, puritano. Procuravam voltar à forma pura de religião que viam no Novo Testamento. Rejeitavam a autoridade da tradição e até mesmo a autoridade eclesiástica, né, dos bispos e padres. Eles rejeitavam também a doutrina do purgatório, a adoração de imagens e as pretensões sacerdotais, né, que os sacerdotes dominavam o povo e eles eram avessos aos sacerdotes, né? O seu credo era uma mistura de cristianismo e gnosticismo, algumas ideias assim religiosas orientais sobre o valor do conhecimento. Também eles rejeitavam o Antigo Testamento e adotavam apenas o Novo Testamento como palavra de Deus, né? Então,
rejeitavam a velha aliança, né, os escritos do Velho Testamento, e para eles o que valia somente o Novo Testamento. Julgavam que o caminho para a santidade era fugir do poder da carne, negando por meio de penitência os desejos ou fugindo deles pelo suicídio. Então, tinha algumas doutrinas, né, radicais, se eles não conseguissem fugir do poder da carne pelas penitências, muitos deles recorriam ao suicídio como forma de fugir do domínio da carne. Então, é um grupo assim que tentou fazer alguma reforma, mas que tinha assim algumas deficiências, né? Na questão doutrinária, na questão de doutrina e prática até, né? Essa questão do suicídio aí, também fazer penitências, né? Não é através de penitências que se alcança a santificação, mas eles tinham ainda essa ideia de origem católica, né? Que para conseguir se tornar santo tinha que fazer um sacrifício físico, né? Muito bem, outro grupo forte que apareceu, precursor da reforma, foram os valdenses. Valdenses é um grupo que surgiu com Pedro Valdo, né, que era um pregador, lia, explicava as escrituras para o povo, né. Ele acreditava que cada pessoa deveria ter uma Bíblia na sua própria língua, né, devendo ser ela a autoridade final para a vida e a fé. Então, esse homem estava bem afinado com aquilo que nós pensamos hoje em dia, né? Que a Bíblia deve ser interpretada por cada pessoa. Ao contrário da Igreja Católica, não sei se vocês sabem, mas a Igreja Católica, ela é a única que pode interpretar as Escrituras. Não existe, né, uma liberdade de consciência que cada pessoa pode ler e interpretar a Bíblia. Não, é a Igreja que interpreta a Bíblia e dá a interpretação segundo os seus próprios é, preceitos, né, sua própria visão das Escrituras e das demais doutrinas. Então, pode observar que existem algumas Bíblias católicas, né, que têm já a, eles já colocam nos rodapés, né, a interpretação que a igreja dá daquele texto bíblico, tá? Os valdenses eram contra as doutrinas católicas romanas e foram logo excomungados pela igreja. Pedro Valdo foi declarado herege, né? Mas ele fundou uma equipe evangelística, uma equipe de pregadores, chamados os Pobres de Lyon. E eles saíram como pregadores itinerantes e pregavam no sul da França e norte da Itália. Até há pouco tempo vi também um documentário na internet sobre os valdenses. Eles se escondiam muitas vezes nas florestas, em cavernas, né? E ali faziam seus cultos e pregações, e eles tinham essa mentalidade de que cada crente deveria ter a sua Bíblia, estudá-la pessoalmente e interpretá-la também. Houve muitas perseguições sobre esse grupo dos valdenses, né? Alguns deles habitavam lá naquela região montanhosa, né, dos Alpes, Alpes suíços, Alpes italianos, ali aquela região que fica ali entre a França, a Itália, a Alemanha, e eles permaneceram. Ainda existem igrejas dos valdenses, não só na Europa, mas aqui também na América, né? Lá na Argentina, por exemplo, existe a igreja dos valdenses. Acredito que aqui no Brasil também haja alguma igreja.
né? Mas são igrejas extremamente, vamos dizer assim, hoje, eles têm uma tradição que eles seguem, né? Um tipo de culto muito antigo, mas ainda existem igrejas valdenses até os dias de hoje, na Europa, na América e em outros lugares. Eles também tiveram alguma atividade missionária e se espalharam pelo mundo, tá? Um outro grupo, outro movimento forte que surgiu foi na Inglaterra, em 1324, com John Wycliffe, né? John Wycliffe, ele se formou na Faculdade de Oxford, na Inglaterra, tornou-se doutor em teologia e chefe do conselho da universidade. Então, era um homem, um catedrático, né? Um homem de muita cultura, né? Formado lá em teologia e exerceu a posição de destaque lá naquela universidade, que é uma das mais famosas do mundo e também uma das mais antigas. Iniciou o movimento para a libertação do domínio romano e reforma da Igreja da Inglaterra. Ele acatava o monacato, né? Recusava a autoridade papal. Então, ele era alguém que apoiava os mosteiros, né? A vida do monacato, recusava a autoridade papal, escreveu contra a doutrina da transubstanciação, considerava o pão e o vinho meros símbolos do corpo e do sangue de Cristo, né? Ele lutava e propunha serviços, né? Quando ele diz serviços, são cultos mais simples na igreja, sem todo aquele aparato da igreja romana, né? Roupas especiais e símbolos sagrados, uma série de coisas. Ele defendia que os cultos deveriam ser simples, como no Novo Testamento. Ele só não foi martirizado porque ele tinha grande proteção dos nobres e dos influentes lá da Inglaterra. Chegou até a ser classificado como herege, mas nunca foi preso ou martirizado, né? Os seus discípulos se tornaram pregadores itinerantes e foram chamados de Lollardos, os irmãos Lollardos, que significava pessoas simples, pessoas humildes, né? E eles evangelizaram a Europa não, a Inglaterra naquele tempo. Então foi um movimento forte, mas não conseguiu promover uma reforma como já era ansiada em toda a Europa, né? É, Wycliffe defendia a ideia de que todo mundo deveria ler as escrituras na sua própria língua. Então ele traduziu o Novo Testamento para o inglês, né? E no final de sua vida ele viu também a tradução do Velho Testamento para o inglês e ele deixou uma contribuição muito positiva para que o povo inglês pudesse ler a Bíblia no seu próprio idioma, né? Ele disse o seguinte: visto que a Bíblia contém Cristo, tudo que é necessário para a salvação, ela é necessária para todos os homens, e não apenas para os sacerdotes. Então, na Idade Média, era muito comum que só os sacerdotes tinham, tinham acesso à Bíblia Sagrada, né? Ele era um que pensava que a verdade, uma vez conhecida, libertava as pessoas, né? Inclusive, hoje, existe uma missão de tradução das Escrituras, né? E eles deram o nome de Wycliffe para a missão. Então, essa missão, o propósito dela é traduzir a Bíblia para todas as nações, todas as línguas, né? Para todos os povos.
Então, aqui no Brasil, nós temos a missão Wycliffe, que trabalha principalmente traduzindo a Bíblia para as línguas indígenas. O seu maior trabalho foi a tradução da Bíblia para o inglês. Ele partiu da Vulgata e traduziu a Bíblia para o inglês em 1380 e 1384, com a ajuda de outros amigos, colaboradores. Também eles apresentaram o Velho Testamento. Depois de apresentar o Velho Testamento, Wycliffe faleceu. Então, só não foi martirizado porque era uma pessoa ilustre e muito influente lá na Inglaterra. Outro destaque importante nesse tempo foi a vida de John Huss, né? Que criou um movimento também de reforma na igreja. Ele foi um dos seguidores, vamos dizer assim, seguidores das obras de Wycliffe. Talvez eles nunca tenham se encontrado pessoalmente, mas John Huss, ele seguia as ideias e os escritos de Wycliffe, né? E começou a pregar as mesmas doutrinas, os mesmos princípios, proclamou a necessidade de os cristãos se libertarem da autoridade papal. John Huss era reitor da Universidade de Praga, né? Então, no leste europeu. Tá? E ali ele começou também o movimento de pregação da palavra de Deus, né? Ele defendia que nenhum papa ou bispo poderia estabelecer ideias contrárias às da palavra de Deus, tá? E que nenhum cristão poderia obedecer às ordens de um clérigo se elas estivessem claramente equivocadas. Então, ele questionava aquela autoridade total, né, que os padres e bispos exerciam sobre as pessoas. E ele dizia que se as ordens fossem contraditórias, né, equivocadas, que o povo não deveria obedecer. Bom, foi excomungado pelo Papa, e a própria cidade de Praga, ela recebeu uma censura eclesiástica enquanto ele estivesse morando aí. Então, foi uma espécie de pressão, né, que a Igreja Católica exerceu sobre a cidade de Praga, para que os cidadãos da cidade repelissem, né, o pregador John Huss, né? E depois de um tempo ele saiu da cidade, mas ele continuou pregando e escrevendo sobre as suas ideias. Tá? Ele foi excomungado pelo Papa, né? Saiu de Praga, continuou escrevendo, pregando. Depois de 2 anos, John Huss foi a um concílio da Igreja Católica Romana, em Baden, e recebeu autorização para a viagem do imperador Sigismundo, mas não o aceitaram lá no concílio por considerá-lo um herege. Então, quando ele chegou lá para o concílio, foi preso e foi condenado, né? Pelo que ele pregava. Antes da sua morte, ele afirmou o seguinte: Deus é minha testemunha de que as evidências contra mim eram falsas. Eu nunca pensei, nem tampouco preguei, nada que não tivesse a intenção de, se possível, livrar os homens de seus pecados. Hoje morrerei satisfeito. Assim ele foi condenado e queimado na fogueira em 1415. Na internet também tem
um pequeno filme, um documentário sobre a vida de John Huss, né? Vale a pena assistir, para você conhecer um pouco mais de perto, né, o ministério, o trabalho desse pré-reformador. Então, foram pessoas que viveram antes da reforma, mas o mundo ainda não estava preparado, não, as condições ainda não estavam todas disponíveis, né, para que houvesse a reforma. Então, eles foram corajosos, iniciantes da reforma, mas eles não a viram chegar a ocorrer. Muito bem, temos ainda Jerônimo Savonarola, né, que viveu 1452 a 1498. Esse aí, de todos esses que estamos vendo, esses movimentos, esses pré-reformadores, foi aquele que chegou mais próximo, né, do acontecimento da reforma. Ele chegou quase ao século XVI, né? Morreu em 1498. Ele era um monge dominicano de Florença, na cidade italiana, né? Foi um dos comandantes do mosteiro de São Marcos. Então, era alguém de destaque dentro da ordem dos dominicanos. Pregava contra os males sociais, eclesiásticos e políticos. Muitos gostavam de suas mensagens e ensinos, exercia forte influência em Florença. Sim? É aqui a conversa? Muito bem. Foi excomungado pelo Papa, foi preso, enforcado e queimado na praça de Florença. Era assim que a igreja cristã católica romana silenciava as vozes discordantes. Mandavam prender, matar, enforcar, queimar. Alguns foram afogados vivos, né? E o seu martírio foi em 1498, apenas 19 anos antes de Martinho Lutero pregar as suas teses lá na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Então, chegou bem próximo da reforma, mas não conseguiu vê-la, né? Nesse tempo, houve a queda de Constantinopla, 1453. Né? Então, esse é o marco que divide o período da história da igreja medieval e igreja moderna. O Império Grego, ele nunca se recuperou do ataque feito pelos cruzados em 1204. Né? Em 1204, houve uma cruzada que foi diferente. Ao invés de ela ser dirigida contra os sarracenos, os muçulmanos, ela foi dirigida contra os próprios cristãos lá de Constantinopla. Né? Então, o Império Grego, né, ele nunca se recuperou desse ataque que foi feito pelos cruzados em 1204. Em 1453, a cidade caiu. Tá? Os turcos, que sucederam o poder maometano, foram conquistando província após província, até chegar em 1453, em Constantinopla, pela ordem de Maomé II. Em um só dia, tomaram o templo de Santa Sofia, que era o maior templo cristão jamais construído, e transformaram esse templo numa mesquita. Assim, Constantinopla passou a ser a capital dos turcos e ainda é, até os dias de hoje. Né? Essa queda marca o fim da igreja medieval. Então, finalizando aí esse período, né, houve os pré-reformadores, houve também esse evento importante que dividiu a história da igreja em mais uma seção, né, que é a igreja reformada. Tá? Muito bem, eruditos e dirigentes. Algumas pessoas se destacaram dentro desse período da igreja cristã, chamada Idade Média. Um deles foi Anselmo,
nasceu em Piemonte, na Itália, por volta de 1033. Ele era erudito, foi um dos maiores teólogos da Inglaterra. Anselmo fez-se monge do mosteiro de Bec, na Normandia, e alcançou o cargo de abade em 1078. Abade, a palavra abade tem a ver também com a questão de pai, né? Os sacerdotes católicos, padre é pai em espanhol, né? Papa é pai em latim. E a palavra abade também vem dessa raiz aí que significa pai. Então, Anselmo foi nomeado arcebispo de Cantuária, ou arcebispo de Canterbury, né, como se escreve no inglês, e primaz da Igreja da Inglaterra, por Guilherme Rufus, em 1093. Contudo, lutou contra Guilherme, o rei, né, e contra seu sucessor Henrique I, por causa da liberdade e autoridade da Igreja, e por isso foi exilado por algum tempo. Durante seu exílio, dedicou-se a escrever várias obras teológicas. Por isso foi chamado de Segundo Agostinho. Então, como ele escreveu muitas obras teológicas, ele recebeu esse título, né, vamos dizer assim, de Segundo Agostinho. Quer dizer que Agostinho era considerado o maior teólogo da Igreja Romana. E Anselmo seria o segundo Agostinho, tá? O segundo em importância. Tá? Foi um dos primeiros a organizar a chamada teologia sistemática, facilitando o entendimento dos estudos doutrinais. Tá? Pedro Abelardo, um outro vulto, outro erudito aí da Idade Média. Como filósofo e teólogo, foi um dos pensadores mais ousados da Idade Média. Fundador da faculdade, ou da universidade, melhor dizendo, de Paris, a principal universidade da Europa, Pedro Abelardo. Por ser professor na universidade, atraiu milhares de alunos e influenciou grandes homens de sua geração através de suas ideias e pensamentos. Então, era alguém que era um filósofo, um teólogo, vamos dizer assim, um expoente, né, dentro da sua época, na teologia, na filosofia, um homem muito culto e influenciou muitas pessoas, porque era o principal da Universidade de Paris, né? Por causa das suas ideias, né, ele foi expulso da igreja várias vezes. Era expulso e retornava, e depois era expulso de novo, né? Deixou a vida monástica por causa do romance seu com Heloísa, com a qual se casou, porém, depois se separaram, ela entrou para um convento e ele foi para o mosteiro, né? Então, apesar de terem se divorciado, cada um viveu separado um do outro, ela no convento e ele no mosteiro, né? Depois temos também Bernardo de Clairvaux, né? Eu acho que traduzida a palavra Bernardo de Claraval, né? Que era um nobre de família francesa, educou-se e serviu na corte, na França, porém renunciou a fim de entrar para um convento. Ele foi abade no mosteiro dos Cistercenses, né? E ele usava esse título de abade, que significa pai, um título muito utilizado, um título clerical muito usado no cristianismo, principalmente entre os monges. Chamavam-se os monges de abades. Os cistercenses também eram conhecidos como bernardinos, né? Organizou a Segunda Cruzada de 1147, o Bernardo de Claraval,
opunha-se à perseguição contra os judeus. Então, na Idade Média, a Igreja Católica Romana perseguiu implacavelmente os judeus. Foram perseguidos em toda a Europa, principalmente na Espanha. A Inquisição perseguiu os judeus. Eles eram acusados de terem matado Jesus, né? E foram muito perseguidos. Lá na Espanha, eles passaram por uma perseguição muito forte e fugiram, então, para o sul, aonde hoje é Portugal, né? Eles mudaram seus nomes por causa da perseguição. É por isso que lá em Portugal tem muito Manuel e Joaquim. Na verdade, os dois nomes são de origem hebraica, né? Emanuel e Joaquim, né? E os judeus fugiram da Espanha por causa da perseguição e foram para Portugal. Então, é por isso que talvez alguns de nós sejamos até descendentes de judeus sem saber. Também eles mudaram os sobrenomes e colocaram como sobrenome o nome de animais ou plantas ou árvores, né? Então, Oliveira, Pereira, Oliveira, Almeida, e também nomes de animais, né? Formiga, lebre, coelho, cobra, possivelmente tem alguma origem judaica, né? Então, se você for atrás de uma genealogia de sua família, você tem um nome assim, talvez você vai chegar num ancestral que era judeu, né? Português, mas um português judeu, né? Então, há muito disso na história da Idade Média. Pessoas foram perseguidas, né? E um grupo que foi muito perseguido foram os judeus, tá? Falamos aqui sobre a queda de Constantinopla, os eruditos, né? Faltou um, que é Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino é tudo que a fama dele diz, né? Ele era um homem que foi um homem que viveu, vamos dizer assim, muitos anos à frente da sua época, tá? Ele tinha, foi a maior mentalidade, o maior pensador, escritor da Idade Média. Alguns o chamam de doutor universal, doutor angélico, príncipe da escolástica. O que é essa escolástica, né? É uma mistura de teologia e filosofia, né? Então, Tomás de Aquino era uma pessoa muito culta e conhecia muito de filosofia e teologia. Alguns dizem que ele é o mestre da escolástica, que é esse tipo de, vamos dizer, ensino do seu tempo, na Idade Média, né? Entrou para a ordem dos monges dominicanos, jovem, quando ele era jovem, era muito calado, e alguns dos seus amigos o apelidaram de boi mudo, que era quieto. O seu mestre Alberto Magno, entretanto, dizia: um dia esse boi encherá o mundo com seus mugidos, né? E essa profecia se concretizou. Ele se tornou a autoridade mais célebre, mais elevada em todo o período medieval, na filosofia e na teologia. É admirado por católicos e também protestantes, por tudo aquilo que escreveu. Os seus escritos ainda hoje influenciam e são citados
pelos eruditos, principalmente católicos romanos. Basicamente, toda a teologia da Igreja Católica Romana de hoje foi desenvolvida por ele. Então, foram exponentes da Igreja Romana, na Idade Média, né? Pessoas que influenciaram grandemente o seu tempo. Aí de 1000 até cerca de 1300, esses aí brilharam na história da igreja, né? De várias maneiras, né? Então, são pessoas que vale a pena a gente citar e até mesmo conhecer. Muito bem. Então, até aqui nós chegamos ao final da Idade Média, né? Com a Igreja medieval, que durou 10 séculos. Impressionante o período em que durou essa igreja, né? E no final ela estava muito corrompida. Por volta do ano 1500, a igreja vendia indulgências, ela vendia o perdão dos pecados, e a pessoa pagava para tirar os parentes do purgatório e mandar para o céu, né? Eles vendiam também os amuletos, né? Pedaços da cruz de Cristo e pedaços do manto sagrado de Jesus, e outros objetos eram vendidos por altas somas de dinheiro, e as pessoas que os compravam achavam que estavam adquirindo objetos que lhes trariam prosperidade, cura, bênção, né? Então, a Igreja Católica havia se tornado um banco de negócios, né? Um mercado de negócios, onde tudo era vendido, os cargos eclesiásticos eram vendidos, o perdão dos pecados era vendido, e também ícones e objetos sagrados também eram vendidos, e às vezes de sagrado não tinha nada, né? Porque não era realmente pedaço da cruz de Cristo, né? A cruz teria que ser muito grande para fornecer tantos pequenos pedaços que foram vendidos da cruz, né? E isso era a Igreja Católica. A doutrina estava longe das Escrituras, muitas práticas pagãs haviam dentro da igreja, e havia uma ânsia por reforma. Não só dos reformadores, né? E seus precursores, mas dentro da própria igreja, tá? Muitos que eram da igreja católica almejavam uma reforma, porque viam a corrupção e o descaminho que a igreja tinha tomado, né? Então, infelizmente, a igreja não conseguiu ela mesma se reformar. Foi necessário que algumas pessoas se levantassem e promovessem a reforma. Martinho Lutero foi um reformador, mas ele foi excomungado da igreja. E quase, se ele não fosse raptado pelos seus próprios amigos, ele teria sido preso e morto, certamente, né? Então, foi por Deus que isso não aconteceu. Mas a igreja não conseguiu se auto-reformar. Houve algumas tentativas nesse sentido, em alguns concílios, mas foram iniciativas que não atingiram o seu objetivo, porque a tendência da igreja era manter o status quo, manter as coisas como estavam, né? Então, às vezes, se reuniam para fazer reformas, mas por razões obscuras, por razões ocultas, essas reformas nunca chegavam realmente a se concretizar. Elas eram apenas superficiais, né? E não tocavam nos pontos doutrinários, não tocavam nas práticas pagãs que haviam entrado na igreja, né? E aí a única coisa que poderia acontecer realmente era uma reforma vinda de fora da igreja,
né? Então, Martim Lutero, quando se propôs reformar a igreja, já estava fora da igreja, já estava excomungado, né? E mesma coisa, João Calvino também foi excomungado da igreja, e outros que se propuseram a reformar tiveram que fazê-lo de fora da igreja, né? Então, a igreja romana não conseguiu se auto-reformar. E aí, então, acontece a reforma. Muito bem, queridos, nós vamos encerrar. Então, queria saber se alguém tem uma pergunta, alguma coisa que a gente possa esclarecer. Pastor Manuel, Sim, No caso Martim Lutero, ele foi excomungado pela Igreja Católica, né, porque ele defendeu os princípios bíblicos, é isso mesmo? sim. Na verdade, bateu de frente. Ele ainda era um sacerdote católico, né? E ele dava aula lá naquela faculdade de Wittenberg, na Alemanha, e ele escreveu 95 teses, né? Essas teses que ele defendia eram contrárias à prática da Igreja Católica. Ele achou 95 erros que ele escreveu e ele pregou suas teses lá nas portas da igreja lá de Wittenberg. E aí a coisa pegou fogo, porque também o que acontece? Nos dias de Lutero, a imprensa, né, já estava em operação. Gutenberg inventou a imprensa, né? E os primeiros livros que foram escritos, os primeiros, ah, as primeiras obras, a maioria foi, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, né? E depois eles começaram a publicar os escritos de Lutero, né? Que eram contra a Igreja Católica. Então a coisa pegou fogo, porque eles começaram a imprimir em grandes quantidades esses documentos, né? E o povo também, aconteceram várias coisas também, e a questão das escolas públicas, né? Também surgiram na Idade Média. Antes da Idade Média, a instrução está muito restrita aos padres, né, que ensinavam lá nos mosteiros, nos conventos, ah, então ali eles ensinavam os povos, as vilas que ficavam próximas, né, ao povo a ler e escrever. Então, os sacerdotes é que eram os professores, mas a partir de um certo momento criaram-se as escolas públicas, as universidades, né, lá em Paris, em Londres, todas as grandes cidades tinham as suas universidades e as suas escolas públicas surgiram na Idade Média. Também como, vamos dizer assim, um subproduto, né, dos mosteiros. Mosteiros, lembram que eram lugares de acolhimento, né? Serviam como hospital, como hotel, estalagem, né? E também como escolas. Então, dos mosteiros, uma coisa boa que os mosteiros produziram foram os hospitais, né, os hotéis e as escolas. Então, o povo tinha a Bíblia impressa, o povo estava aprendendo a ler, né, e escrever, e então isso deu um grande impulso para a reforma protestante, né? Foram a imprensa que publicava o que eles escreviam, né? A, os artigos que eram contrários à Igreja Católica e tudo mais, né? Denunciando erros bíblicos, etc., né? Então, mas é isso aí. E, infelizmente, eles queriam reformar a igreja estando dentro da igreja, mas era impossível. Qualquer um que fosse uma voz discordante era excomungado. Então, depois que foram excomungados, eles deram continuidade à reforma, né? Mas eles não queriam necessariamente sair da Igreja Católica, tá? Mas eles perceberam que também não dava para caminhar junto. A própria Igreja excomungou
os reformadores. E daí eles fizeram a reforma. É isso aí. Graças a Deus pela reforma, né? A gente não pode dizer que tudo que eles fizeram foi completamente bíblico, né? Eles mantiveram ainda algumas práticas, algumas ideias da Igreja Romana, né? Mas eles avançaram muito na doutrina, voltaram para a Bíblia, né? E podemos dizer que a reforma valeu a pena, né? Embora hoje a Europa, né, que foi o berço da reforma, seja um continente que é considerado pós-cristão, né? Eles vivem um tempo lá de pós-cristianismo. Por quê? Houve muitas influências diversas de ideologias e movimentos, e o cidadão europeu hoje ele está muito distante da fé cristã, né? Muitos não têm religião alguma, se declaram ateus, e a grande maioria é indiferente. Embora muitos ainda digam que são cristãos, a maioria deles não pratica nem a fé e nem a vida cristã, né? Então, é um continente que hoje algumas igrejas que foram importantes, catedrais, igrejas que foram usadas para os pregadores, pelos pregadores reformadores e cristãos, hoje estão sendo transformadas em museus, em academia de ginástica, em até discotecas, bares, restaurantes, infelizmente, né? Então, não há muitos cristãos nas igrejas. As igrejas estão vazias e sendo transformadas em outro tipo de lugar, né? Que não tenha nada a ver com o seu propósito original, infelizmente, né? E são poucas as igrejas que ainda mantêm, poucos templos antigos, catedrais que mantêm ainda o seu, o seu culto, né? Eu digo isso dos protestantes. Os católicos parece que têm mantido mais os seus templos em funcionamento, mas os templos dos reformadores hoje estão praticamente vazios, né? Então, é aquilo que a Europa está vivendo nos dias de hoje, infelizmente. Mas o que eles fizeram valeu a pena, por quê? Porque a reforma deu origem às igrejas reformadas, protestantes e algumas outras que não são nem reformadas nem protestantes, que é o caso dos batistas, por exemplo, e essas igrejas se espalharam pelo mundo, né, e estão vivas ainda por todo o mundo. Amém? Então, há assim, uma tristeza por ver o declínio do cristianismo na Europa, mas, por outro lado, o cristianismo ainda cresce na América, na África, na Ásia e por todo o mundo, né? Então, não podemos dizer que foi em vão. Tudo que os reformadores fizeram deu frutos por todo o mundo. O povo se espalhou, ou por perseguição, ou por trabalho missionário, né? E as igrejas estão dando frutos aí por todo mundo, ainda estão evangelizando, ganhando almas, né? E agora fazendo missões para o continente europeu, né? Que agora é da América, da África, da Ásia, que estão indo missionários para a Europa, para evangelizar, né? Os europeus, que também estão diminuindo, os europeus, vamos dizer assim, tradicionais, os da terra, né, estão diminuindo. Por quê? Porque hoje a Europa está sendo tomada por um grande fluxo de imigrantes, né, vindo de todo mundo.
vindo da América, da África, da Ásia, né? E a Europa de hoje, né? Que é a União Europeia, assim chamada, eles estão recebendo milhões de imigrantes. E o perfil dos povos europeus está mudando. Por exemplo, está entrando tantos imigrantes lá que daqui a 30 anos, 40 anos, os imigrantes é que vão ser a maioria da população. Enquanto o europeu tem um filho ou nenhum, o imigrante muçulmano, ele tem 10 filhos, né? Então, eles vão dominar a Europa sem dar um tiro, sem fazer nenhuma revolução, simplesmente tendo filhos. Daqui 30 anos, eles vão eleger os prefeitos, os governadores e até mesmo o presidente ou ministros desses países serão muçulmanos, porque a maioria que será muçulmana irá colocá-los no poder. Então, essa situação, a Europa está mudando, né? E quem vai dominar a Europa são os imigrantes daqui a alguns anos, sem dúvida nenhuma, né? E eles não estão fazendo nada para impedir, até campanhas, alguns países têm feito campanhas, né, para que os casais tenham filhos, para que aquela etnia, né, não desapareça, né, ou não se torne minoria na sua própria terra. É o caso da Alemanha, é o caso da França, é o caso da Inglaterra, em que eles estão diminuindo na sua própria terra e serão dominados pelos imigrantes. É o que vai acontecer, né? Esperamos que os imigrantes estejam mais abertos do que os europeus para receber o Evangelho de Jesus Cristo, né? Talvez isso que está acontecendo é até uma ação de Deus, né, para que pessoas se voltem para Deus na Europa, né? Porque parece que o europeu ele não quer mesmo saber de Deus. Eles estão longe das suas origens, né? Muito longe. Queridos, vamos orar, vamos encerrar. Nós temos o segundo módulo. O segundo módulo, nós vamos entrar na reforma, que é um capítulo empolgante da história da igreja, né? A Idade Média nos desanima, mas a reforma volta a nos animar, né? E depois tem as missões modernas e o evangelho se espalhando pelo mundo. Isso traz um novo ânimo para os estudantes da história da igreja. A história medieval é um pouco triste, é um pouco deprimente até, né? A gente vê que pessoas queriam que a igreja fosse reformada e queriam que a Bíblia chegasse na mão de todos e queriam voltar para a verdade, mas foram rechaçados, foram resistidos, né? Duramente. Mas, quando começa a reforma, ainda que houve perseguição, né, a gente vê um progresso rumo à Bíblia, rumo às origens da igreja cristã. Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado a Deus, porque sabemos que há um grande conflito entre a mentira e a verdade neste mundo, mas o Senhor tem levantado homens e mulheres corajosos em todos os tempos, para não somente seguir, mas pregar, lutar e defender as verdades bíblicas, as verdades da tua palavra. Que nós sejamos assim também, que o estudo da história da igreja possa nos fazer posicionar diante da verdade, que possamos decidir viver a verdade da tua palavra, defender, proclamar, lutar pela verdade bíblica. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando esses países onde aconteceu a reforma. Que o Senhor possa, ó Deus, levantar, como no passado, grandes pregadores, homens corajosos, homens de Deus, que proclamem a verdade e que os povos possam se voltar para o Senhor.
que o Senhor levante também missionários, pastores, igrejas que estão decadentes, que possam ser restauradas, avivadas pelo teu poder. Abençoa a vida de cada estudante, que eles possam, ó Deus, se dedicar cada vez mais ao estudo da tua palavra, se preparando para, no futuro, abraçar a obra do ministério. Tudo isso pedimos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Bem, meus queridos? Deus abençoe, viu? Não Amém, se pastor. esqueçam. Amém, Não, pastor. Amém. Boa noite. amém. Boa noite. Não se esqueçam de fazer as tarefas, tá bom? É muito importante para vocês ficarem Tá com a bom. mente. Tá? Deus Boa noite, abençoe cada um. irmão. Deus abençoe. Grande Amém. beijo. Boa noite, mano. Boa noite, pastor. Boa noite. Amém. Nós vamos nos encontrar de novo no dia 21 de abril, né? Vai ser feriado, né? Então, nós vamos começar, na verdade, no dia 22. Combinado? Eu vou passar essa mensagem no grupo, né? Mas não adianta querer começar no feriado, que a gente vai começar com meia classe só. Então, dia 22, começamos o segundo módulo, tá bom? Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Amém. Boa noite. Boa noite. Puxa.